Olá, meus amores! Voltei depois de um tempo, né? Deixa eu contar pra vocês que muita gente não sabe que eu precisei usar sonda logo no pós-parto do Fefe, que foi meu parto natural. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui contando tudo sobre o meu parto da Bia, que foi o meu primeiro parto, que foi meu parto cesárea. E também eu tenho o meu vídeo falando sobre o meu parto natural, que foi o parto do Fefe, que foi o meu segundo parto. Eu posso deixar os dois links aqui embaixo pra vocês. Logo que o Fefe nasceu, eu subi pro quarto e a Bia tava lá, minhas irmãs estavam lá e tudo. E foi normal, tava tudo bem, tudo certo. A minha doula falou pra mim: Má, quando você for fazer xixi, você pega aquele chuveirinho e aproveita e joga junto quando você estiver fazendo xixi, pra talvez não arder, né? Tive que eu levei uns 3 ou 4 pontos, e aí eu falei, não, tudo bem. Eu sentia vontade de fazer xixi, eu ia no banheiro e achava que eu tava fazendo xixi, porque eu jogava o jato de água junto e, tipo, meio que passava, e eu fui algumas vezes no banheiro jurando de que realmente eu tinha feito xixi. No dia seguinte, o Fefe nasceu tipo 9 horas da noite. E no dia seguinte eu comecei a sentir muita cólica. Era mais pro final da tarde, assim, eu comecei a sentir bastante cólica. E aí eu falei que o médico tinha falado pra mim que se eu continuasse com bastante dor, pra eu avisar que eles iam aumentar a dosagem da minha medicação. E eu tava até com visita no quarto, tinha gente no quarto e eu... muita dor, muita dor. Eu ia de um lado pro outro e eu ficava, ai meu Deus, que dor, que dor, que dor. Era tipo uma cólica muito estranha. E eu comecei a me sentir inchada. Todo mundo começou a ver que eu realmente tava com dor e tal, e foram embora. E mais pro final da noite, eu comecei a sentir muita, muita, muita dor. Eu deitava na cama e eu ficava, tipo, meio que agonizando de tanta dor. Pedi pra chamar a médica, e aí a médica foi lá, me examinou, e eu na cama, assim, meio desesperada, tipo, morrendo de dor. Ela foi lá, me examinou, e viu que eu tava com bexigoma. E é quando a nossa bexiga tá com muito xixi, e ela disse que parece que o útero foi pra cima por conta da bexiga e tal, que tudo já tava meio solto lá dentro por conta, né, de que quando o bebê nasce, os órgãos ficam meio soltos aqui dentro. Ela falou que ia me passar uma sonda de alívio, que é só com um caninho que coloca lá na uretra e o xixi sai. Depois que todo o xixi sai, você tira a sonda e pronto. Fiz isso no primeiro dia. O Fefe nasceu na quarta-feira. No dia seguinte, na quinta-feira, colocou a sonda, passou a sonda de alívio, né? Nessa sonda de alívio já saiu quase 2 litros de urina. Foi assim, como elas dizem, comadre, uma bacia assim, bem grandona. Nossa, mas não parava de sair xixi. E a minha barriga ficou super inchada. Eu não sentia vontade de fazer xixi, eu sentia dor. E quando eles passaram a sonda em mim, eu não senti como se eu estivesse fazendo xixi. Sabe aquele alívio quando você tá fazendo xixi? Eu só fui parando de sentir a dor. Passaram a sonda, isso era tipo 11 horas, meia-noite, por aí. Depois passei o resto do dia e tal, não consegui fazer xixi o resto do outro dia, que foi na sexta-feira. Na sexta-feira eu não conseguia fazer xixi. O dia inteiro eu não fiz xixi. Chegou a noite, falei de novo e fizeram a mesma coisa. Me passaram na sonda. Eu tenho até uma foto do antes e depois, de como a minha barriga tava super inchada e depois que passou a sonda, esvaziou super. E foi mais ou menos isso também. 1 litro e pouco de xixi de uma vez só. E aí no sábado eu não conseguia fazer xixi, todo dia de manhã os médicos passavam e não me falavam o porquê que eu não conseguia fazer xixi. Eles falavam que era mais normal acontecer quando você tinha feito cesárea e não normal. Mas aí no dia seguinte, no sábado, a enfermeira passou lá e ia me colocar na sonda de demora, que é a sonda direto num saquinho de xixi, que aí o xixi sai e fica nesse saquinho. Diz que eu ia ficar 24 horas com essa sonda. Eu ia receber alta, era pra eu receber alta no sábado, que eu tive o Fefe na quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, 3 dias. Só que ele recebeu a alta no sábado e eu não recebi. Porém, ele poderia ficar comigo o tempo inteiro. E aí eu teria o acompanhante no quarto junto com a gente e ele estaria comigo o tempo inteiro. E eu fiquei tentando fazer xixi, não conseguia. Na verdade, eu conseguia fazer tipo um pouquinho de nada só e parava. E não era o suficiente pra
me aliviar mesmo. A enfermeira super grossa ia lá no quarto e ficava batendo na porta toda hora que eu tava tentando fazer xixi, falando: ai, agora você já terminou? Porque agora eu vou colocar sonda em você. Tipo, zero empatia. Acabou que eu não consegui mesmo fazer xixi, eu já tava, tipo, meio desesperada, porque, né, eu tinha a Bia dentro de casa, me esperando. E aí eu já comecei a ficar nervosa, mas tudo bem, fiquei com a sonda, coloquei a sonda de demora. E é super incômodo, não é nada legal. Você não consegue sentar direito e tal. Eu tinha que ficar nessa sonda inicialmente por um dia. Coloquei a sonda, fiquei com a sonda até domingo à tarde. No domingo de manhã, no sábado o Fefe tinha recebido alta. No domingo de manhã ele já não tinha recebido mais alta porque ele ia ter que ficar no banho de luz, porque ele tava com icterícia. E aí já era mais um perrengue, né, dos meus longos 7 dias de internação, porque eu fiquei 7 dias internada. Eu fiquei já agoniada, porque eu tava de sonda, não conseguia fazer xixi, o Fefe teve que ficar no banho de luz, ele nasceu dia 17 de julho, era muito frio, toda hora a enfermeira abrindo porta do quarto e ficava indo vento pro quarto, e eu já comecei a ficar desesperada. Enfim, com o Fefe no final deu tudo certo, ele teve que ficar um dia no banho de luz, ele teve que ficar desde domingo de manhã até segunda de manhã, e ele ficou só esse um dia. No domingo, à tarde, mais ou menos, me tiraram da sonda. E aí me colocaram no acesso e começaram a me dar soro e pediram pra eu beber bastante água pra eu começar a ver se eu conseguia fazer xixi. Conseguia fazer xixi, mas era bem de pouquinho em pouquinho. Aí, nessa que me colocaram, só com a água eu conseguia fazer xixi. Mas nessa que me colocaram no soro, eles abriram o soro e me deram, sei lá, tipo 1 litro de soro, por aí. E aí minha bexiga começou a encher muito, muito, muito de uma vez só. E o tantinho de xixi que eu tava indo fazer não tava dando conta pro tanto de xixi que tava se acumulando na minha bexiga. Isso era, tipo, de noite já e eu não conseguia fazer xixi o suficiente. Chegou de madrugada, eu já tava com dor de novo. E aí eu já comecei a ficar desesperada. Eu tava nervosa, que eu realmente não conseguia fazer xixi. E nessa, a minha irmã tinha ficado comigo, a minha irmã mais velha tinha ficado comigo desde quarta-feira à noite até no domingo. E aí no domingo ela trocou com o Felipe, e aí o Felipe ficou comigo. E aí nisso o Felipe já estava comigo. Aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu tava com dor, eu não conseguia fazer xixi o suficiente, eu não queria colocar a sonda de novo, eu só queria ir embora. E né, tudo aquilo. Desesperada porque no domingo de madrugada o Fefe ainda tava no banho de luz. Enfim, a enfermeira, aí o Felipe chamou uma enfermeira. Nossa, essa outra enfermeira foi a luz da minha vida nesses dias de internação. Ela entrou no quarto comigo, conversou comigo, me explicou tudo direitinho, a minha situação. Disse que eles realmente não sabiam o porquê que eu não tava fazendo xixi, mas que eles estavam tentando me ajudar e tal. E aí eu desesperada, chorando, falando que eu tava com muita dor e que eu não conseguia fazer xixi, que eu precisava da sonda dessa vez. E eu chorava mais ainda porque eu não queria ter que usar sonda. Enfim, puérpera, né? Acabado de ter nenê, queda de hormônios. Canceriana, né? Pra ajudar. E aí a enfermeira, graças a Deus, conseguiu rapidinho levar uma sonda. Era umas 4 horas da manhã, ela me colocou na sonda de demora de novo. E aí, no dia seguinte, passou um médico lá, na segunda-feira. O Fefe tinha recebido alta do banho de luz. E na segunda-feira, os médicos falaram que eles iam marcar um urologista pra mim no ambulatório que eu tive o Fefe na Cruz Azul. E eles iam marcar pra mim lá no ambulatório, porque eu não poderia sair, tipo, sem ter nem que seja um encaminhamento, porque o urologista não poderia passar lá, porque eu teria que fazer exames. Eu ia ter que fazer ultrassom, e a mesma enfermeira que me colocou a sonda no sábado, que foi super grossa comigo, me levou pra fazer o ultrassom na segunda-feira. Só que ela simplesmente esqueceu de fechar a sonda pra ficar um pouco de xixi na minha bexiga, pra eles conseguirem ver pelo ultrassom se tinha alguma coisa de errado e tal. Enfim, passei mais um estresse à toa, porque como a sonda não estava fechada, não poderia ver nada e eu só passei mais um estresse à toa. Aí eles me deram um encaminhamento e eu tinha que ir pro ambulatório, né? Só que depois, eles falaram, bom, a gente vai te dar o encaminhamento,
vai marcar pra você passar com o urologista aqui no ambulatório, e aí você vai poder ir embora. Eles, tipo, meio que prometeram a alta pra mim na segunda-feira e eu já tava super feliz. Só que chegou às 6 e pouco da tarde, eu já tava com as minhas coisas todas arrumadas, já tava pronta. Foi feito trocado, todo mundo na maior expectativa. E aí 2 médicas entraram e falaram que o meu convênio não era da CBPM, era da Notre Dame. E aí não dava pra eu passar no ambulatório do Cruz Azul. Ou seja, elas tinham que me encaminhar pra um outro médico, em outro lugar, em outro ambulatório, em que não poderia ser lá. E aí eu já fiquei chorando, desesperada, porque elas falaram que aquela hora eles não poderiam ligar pra mais ninguém, porque 6 horas da tarde já tá tudo fechado, não dá pra ligar pra ninguém. Eu já fiquei chorando, desesperada, mais um dia que eu tava naquele hospital, sem estar com a Bia e tal, e de sonda. Eu já sabia que eu ia ter que ir embora de sonda pra casa e que o médico, o urologista ia me encaminhar e ia ver com os exames o que ia acontecer. E eu chorei pra caramba. Aí uma moça que era secretária, diretora da maternidade, sei lá o que era ela, foi lá conversar comigo e ela falou que na terça-feira de manhã ela iria entrar em contato, procurar e marcar e dar um jeito pra eu ter logo o encaminhamento e a consulta marcada pra eu poder ter a alta, porque eu só poderia ter alta com consulta marcada no urologista, porque caso contrário eles não poderiam me dar alta. Uma choradeira, minha mãe teve que ir pra maternidade ficar comigo, porque o Felipe não sabia nem o que fazer, porque eu chorava demais. Eu fiquei com a cara inchada, enorme, de tanto que eu chorava, e eu tava desesperada. Aí na terça-feira de manhã eu consegui receber a alta com encaminhamento, só que esse encaminhamento era só tipo pra mais uma semana depois, ou seja, eu ia ter a consulta só na outra terça-feira, então eu ia ter que ficar essa uma semana de sonda. E aí, de qualquer forma, eu vim embora, eu aceitei, peguei e aí a gente veio embora. Viemos embora pra casa e eu tive que ficar de sonda. E aí a minha prima veio pra cá me ajudar, ficar comigo, porque ela tava de férias e minha mãe teve que voltar a trabalhar, o Felipe também teve que trabalhar. E além de tudo, nesse meio tempo, meu ponto estourou. Porque eu cheguei em casa, aí meio que fiz esforço, acabei rindo e um ponto estourou. Porque eu levei 3 pontos lá embaixo porque eu tive laceração grave. Tive que ir pro hospital, voltei pro hospital de sonda, o médico me passou medicação e tudo. Mais um estresse, né? Eu não ter que ficar esperando a consulta uma semana depois do urologista, eu marquei no doutor consulta, porque você paga a parte, só que você pode consultar no mesmo dia ou no dia seguinte. E foi isso que eu fiz. Eu consultei, sei lá, na quarta, quinta-feira. Ele me deixou de sonda, me passou ultrassom, se eu não me engano, pra fazer. E ele me passou ultrassom pra fazer e me deixou de sonda por uma semana. Falou que era pra eu fazer o ultrassom o mais rápido possível e com uma semana retornar lá com o ultrassom e ficar de sonda. E aí eu retornei e ele falou que como já tinha feito uma semana que eu estava de sonda, ele me deu uma carta que era pra eu ir em um ambulatório ou em alguma UPA ou em algum hospital com essa carta pra eles me tirarem a sonda. E nisso eu tinha que, depois que eu tirasse a sonda, ia ver se eu ia conseguir realmente fazer xixi de novo e tal. Se eu não conseguisse fazer, eu ia ter que retornar em algum hospital pra eu colocar a sonda de novo e investigar mais ainda. Nesse meio tempo, nessa uma semana, eu consegui no sábado ir fazer ultrassom. E no ultrassom tava dando que tava tudo certinho. E quando eu voltei com o médico, ele deu a carta, eu fui, tirei a sonda. Era de tarde, por aí. E até de noite, assim, mais ou menos, eu ainda não tinha feito xixi. E ao mesmo tempo que eu queria tomar bastante água pra fazer xixi, eu não queria porque eu tava com medo. Acabei que fui conseguindo fazer xixi aos poucos, com um pouco de dor e tudo. E até hoje, 1 ano e 7 meses depois, quando eu fico muito tempo segurando xixi, eu acabo que não consigo fazer xixi direito. Sai um pouco, depois eu fico um tempo sem conseguir. Mas depois eu consigo. Me falaram que pode ser porque o Fefe nasceu com 3.950 de parto natural. Eu fiquei quase 2 horas no período expulsivo fazendo força. O médico disse que pode acontecer da minha uretra ter inchado, né? Ela tem, né, o buraquinho, e pode ser que ela tenha inchado e meio que apertou o buraco e não dava pra sair o xixi.
Pode ser por conta disso, como pode ser também porque na hora de nascer a placenta, eu não fiz força pra nascer a placenta. E eu tava tão cansada que eu não sei exatamente se a médica só mexeu na minha barriga em cima ou se ela enfiou a mão lá dentro pra tirar a placenta. Mas falaram que é muito provável de ser por causa disso mesmo, de ter, como falaram, edemasiado, alguma coisa assim, a minha uretra e que inchou e por isso que eu não conseguia fazer xixi. E que conforme os dias foram passando, ela foi desinchando e aí eu consegui fazer xixi. Coisa que eu nunca tinha ouvido falar, alguém acontecer isso com alguém em um pós-parto natural. Enfim, foi isso. Eu fiquei esses dias de desespero e tal. Não me arrependo de ter tido parto natural por conta disso, por conta desse pós-parto meio chatinho. Se tivesse outro filho, teria de parto normal, natural de novo também. E é isso. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!